E aí, gente, tudo bem? Pedro aqui. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês aí sobre os músculos pelvitrocanterianos. O que os músculos pelvitrocanterianos fazem, meu Deus? Eles se originam na pelve e se inserem no nosso trocânter maior do fêmur. Além disso, hoje eu vou falar também sobre alguns outros músculos da região glútea, tá? Então, essa é uma aula muito importante. Esses músculos, eles são cruciais, independentemente de qual das profissões da saúde vocês estiverem estudando, estiverem inseridos, ou até mesmo para os artistas, tá? Que usam anatomia para desenho. Então, antes de qualquer coisa, por favor, se inscrevam aqui no canal. Faz total diferença isso. Também curtam o vídeo, tá? E deixem os comentários aí, o que vocês acharam. Então, desde já agradeço muito pela presença de vocês e, sem mais enrolação, bora pro vídeo. No nosso programa 3D aqui, eu vou estar mostrando para vocês um pouco mais sobre esses músculos. Começando, gente, eu quero ressaltar que a gente tem a nossa pelve sendo composta, né, por 3 ossos. Esses ossos, eles são o ilho, temos também o pubis e temos também o isquio. O isquio, ele tá ali em azulzinho, ó, ali atrás. Ele tem vários músculos que ficam nessa região. Além disso, a gente também tem o fêmur. O fêmur, ele é praticamente coberto por essa musculatura que tem aqui. Eu consigo pegar o fêmur. Vocês estão vendo ele azulzinho no outro lado? Alguns desses músculos que a gente vai falar hoje, eles se inserem no trocânter do fêmur, como vocês podem ver aqui, tá? Mas antes disso, vamos olhar e dividir isso aqui. Porque é muita coisa. Como que a gente pode dividir isso aqui? Na minha experiência, o que funciona é dividir em camada superficial e camada profunda. A nossa camada superficial, ela tem então o músculo glúteo máximo e o músculo glúteo médio. E também o tensor da face lata. Ele não está bem na região glútea, né? Porque a região glútea ela é definida como a parte posterior do nosso quadril. Mas eu vou colocar ele aqui. O músculo glúteo máximo, ele é aquele músculo que a gente chama de um músculo da bunda mesmo. Tá? É aquele músculo que dá o formato do popô. E o que acontece? O nosso músculo glúteo máximo, ele se origina onde? Ele tem, não vou falar todas as origens, porque vai ser muita coisa, mas eu vou falar sucintamente. Ele se origina no ilho, no sacro e no cóccix. O ilho sendo essa parte aqui, como eu falei, né? Aqui a gente tem também o nosso sacro, né? E temos aqui, bem pequenininho, parece um chocalho de cobra, né? O nosso cóccix. Eu vou tirar os ligamentos aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui está o nosso cóccix, sacro e o ilho. Tendo visto isso, o nosso músculo glúteo máximo, ele tem um detalhe muito importante. A gente sabe sempre o quê? Que o glúteo máximo, ele se origina nesses 3 ossos e ele se insere onde? Na tuberosidade glútea. Só que um detalhe que a gente tem que observar aqui é que o glúteo máximo, ele está vindo em 2 lugares. Ele está indo lá para a tuberosidade glútea, que fica no fêmur, e ele também está vindo para cá, que é no nosso trato iliotibial. Algumas pessoas chamam esse trato iliotibial como face lata. E aqui a gente tem outro músculo também, que é o tensor da face lata. Voltando um pouquinho para o nosso glúteo máximo, e é importante fazer essa divisão, glúteo máximo, mínimo e médio. O glúteo máximo, ele se insere então na tuberosidade glútea, trato iliotibial. E quais são as ações dele, Pedro? Bom, as ações dele são rotação externa de quadril e extensão de quadril. Lembrando que a gente sempre fala o movimento em relação à articulação dele. E ele é inervado por um nervo chamado nervo glúteo inferior. Dado isso, tá? Também é importante ressaltar que um dos papéis assim, antagonistas dele é o ilho-psoas. O glúteo máximo ele tem um papel muito grande porque ele faz a extensão de quadril. Lembra que eu falei aqui? Rotação externa e extensão de quadril. Então, quando ele faz a extensão de quadril, quem que faz flexão de quadril? Principalmente, ilho-psoas. Então, ele é um grande antagonista, é como bíceps e tríceps quase. Tirando esse músculo, vocês vão perceber que tem um baita de um bifão aqui. Tinha um bife gigante e agora tem um bife grande também. Aquele era gigante, né? Esse bife é só grande. Esse bife aqui, tá? Ele é um glúteo médio. O glúteo médio, ele tem outra função. Ele se origina na face externa do ilho. Tem aquelas linhas glúteas, né, que vocês vão observar nos livros de anatomia falando. Se originando na face externa do ilho, ele se insere no trocânter maior. Ou seja, ele é o nosso primeiro músculo que se origina na pelve aí, né, e se insere no trocânter do fêmur. Qual é a ação dele, Pedro? O glúteo médio, ele tem como ação a abdução de quadril e a rotação medial, também chamada de rotação interna. Então ele se origina na pelve, se insere no trocânter maior do fêmur, tá? Temos o maior e o menor. Função dele, rotação medial e abdução de quadril. Quando vocês forem na academia e enxergarem aquela pessoa fazendo, né, a abdução, né, de quadril aqui, essa pessoa ela certamente está exercitando o quê? Glúteo médio. Voltando aqui, ele é inervado
pelo nervo glúteo superior, diferentemente do nosso músculo glúteo máximo, que é inervado pelo nervo glúteo inferior, tá? Vou tirar ele aqui e aí vocês vão ver que agora temos um bifinho bem pequenininho. Esse bifinho pequenininho, ele é conhecido como glúteo mínimo. Por quê? Porque ele é mínimo, né? Tem o bifão gigante, glúteo máximo, bife normal, que é o glúteo médio, e temos o glúteo mínimo. O glúteo mínimo, ele tem uma origem bem parecida, tá? Que dá pra dizer que é a face externa do ilho, tem as linhas glúteas, como eu disse, no glúteo médio, né? E o glúteo mínimo, ele se insere também no trocânter maior. Então a origem deles, né, se for para ser bem cirúrgico, bem pontual, não é a mesma. Mas eles estão meio que na mesma região. E a inserção é no mesmo lugar, que é no trocânter maior. A função do glúteo mínimo também é muito parecida. Por quê? Porque ele faz a abdução de quadril e rotação medial. E ele também é inervado pelo nervo glúteo superior. Escondendo esse bonitão, agora não sobra quem? Não sobra esse músculo aqui, que ele é praticamente só a fáscia, né? Aqui a gente tem uma grande fáscia passando por aqui. Ele não é a fáscia, mas a gente chama ele de tensor da fáscia lata. Por quê? Porque a função do tensor da fáscia lata é muito importante. A função dele é de fazer rotação medial de quadril e uma leve abdução de quadril. Ele participa, assim, ele complementa a abdução de quadril. E ele é muito importante por quê? Porque ele estabiliza alguns movimentos do nosso joelho, como, por exemplo, a flexão de joelho. Então ele é muito importante. Aqui nós temos a fáscia lata, também conhecida como trato iliotibial, e aqui nós temos o tensor da fáscia lata. Lembrando que o tensor da fáscia lata, ele é inervado também pelo nervo glúteo superior. Então olha só que fácil, cara. Glúteo médio, mínimo e tensor da fáscia lata são inervados pelo nervo glúteo superior. E o glúteo máximo, ele é inervado pelo nervo glúteo inferior. Vou esconder ele aqui, lembrando só que ele se origina então pertinho da crista ilíaca ali, ó, bem aqui na região do lábio da crista ilíaca, e também na espinha ilíaca anterosuperior, que é essa espinhazinha aqui, ó, onde está começando também esse outro músculo, que é o sartório. Com isso, eu escondo ele aqui, vou tirar aqui, e agora temos um bifinho pequenininho, tá? Só para deixar claro aqui, ele vai estar se inserindo aqui, ó, bem nessa regiãozinha aqui. Que região é essa? Ele vai se inserir, então, lateralmente à tuberosidade da tíbia. Por onde? Através de quem? Daquela face gigante que vocês estavam vendo aqui, que é o trato iliotibial. Ok. Próximo músculo, gente. Nossa, o próximo músculo aqui, vou usar esse lado aqui, ó, ele é o piriforme. Cara, vocês com certeza já tiveram algum problema no piriforme, e se não tiveram, vocês já ouviram falar do piriforme. Piriforme é um músculo bem sapequinha, tá? Por que ele é sapeca? Porque ele dá muito problema. A maioria das pessoas que tem, assim, dor no nervo ciático, provavelmente pode ter alguma coisa com o piriforme, alguma relação com o piriforme, e eu já vou dizer por quê. Porque existe uma variação anatômica que esse nervo, que é o ciático, eu vou até colocar o sistema nervoso, o ciático é esse nervo gigante aqui, ó. Ele é um nervo muito importante, né? Ele gera vários outros nervos, ele dá origem a outros nervos. Às vezes o piriforme ele passa aqui, né, nessa região, e tem dentro dele, entre ele, passando pelo meio dele, o nervo ciático. E isso dá uma dor irradiada quando a pessoa tem uma contratura de piriforme. E é realmente algo genético, é algo que existe cirurgia para corrigir isso, mas assim, a maioria das pessoas tem isso, tem dor no ciático, tem aquele sintoma de dor ciática e não sabem por quê, e pode ser piriforme. Não quer dizer que vá ser, mas pode ser o músculo piriforme que está contraturado, está com alguma situação, alguma alteração nele, e o ciático está passando pelo meio. Não é sempre assim, ele pode passar por baixo, por cima ou entre ele. Então, o músculo piriforme, deixa eu tirar aqui o sistema nervoso, o músculo piriforme, ele se origina na face interna do sacro, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele se insere no trocânter maior e ele tem como função a abdução de quadril e a rotação externa. Ele é inervado, não tem um nome exato, então a gente chama de quê? Nervo para o piriforme. Ele não é que nem glúteo superior, não, é nervo para o piriforme. São alguns ramos que vão para ele. Vou esconder o piriforme, gente, porque ele é muito sapeca. Agora, nos sobra esse pessoalzinho aqui. E tem alguns detalhes aí pra gente ressaltar. Alguns autores chamam, inclusive, esses três músculos aqui, ó, não de um só, mas eles dizem que ele tem meio que a mesma função. Qual é basicamente a função deles aqui? Eles puxam tudo junto. Eles fazem a tal da nossa rotação externa. Rotação externa, a abdução e estabilização do quadril. Por quê? Porque eles puxam a cabeça do fêmur para se encaixar ali no acetábulo. Então eles são importantes por conta disso também. Aqui a gente pode dividir eles em três, né? A gente tem o gêmeo superior. Aqui, bem no meio, cortando o nosso barato. Gêmeo inferior. Não é gêmeo inferior. Cortando o nosso barato, tem quem? O obturador interno.
esse músculo aqui é bem importante que vocês só gravem, ele está no meio, é o obturador interno. E aqui embaixo, né, inferiormente, a gente vai ter quem? A gente vai ter o gêmeo inferior. A gente tem superiormente o gêmeo superior e inferiormente o gêmeo inferior. Intermediando esses dois músculos, aqui entre eles, nós temos o obturador interno. Ele vem meio que para cá, ó. Esse espaço aqui que ele está se originando, né? Tem uma membrana aqui, tá? Mas a gente tem o forame obturado, tá? O forame obturado, eu vou até esconder ele aqui do outro lado, ó. Tem aqui esse forame, né? Lembrando que na anatomia todo buraquinho é um forame, tá? Então vamos lá. Gêmeo superior, ele se origina na espinha isquiática, tá? Que é essa espinhazinha aqui, vocês podem ver, ó. Ele se insere no trocânter maior, como vocês estão vendo. Ele faz então, como eu disse, rotação externa, ele faz abdução de quadril e ele estabiliza o quadril, assim como os outros três. E ele é inervado por um nervo que a gente chama de nervo pro gêmeo superior. Aqui a gente tem o obturador interno, então, ele se origina na face interna da membrana obturatória, nele, literalmente, e também nas margens ósseas do forame obturado, ou seja, em volta, assim, dele, né, como se fosse, antes do forame começar, antes do buraquinho, tem um pouquinho também. A função dele, né, é a mesma, na verdade, que é a rotação externa, abdução e estabilização do quadril, e a gente também tem o nervo pro obturador interno, inervando esse músculo, tá? Bem fácil. Nervo pro gêmeo superior, nervo para o obturador interno, e olha que segredo, nervo para o gêmeo inferior, que está aqui inferiormente, tá? E ele se origina, então, na nossa tuberosidade isquiática, lembrando que a gente tem aqui em cima, né, superiormente, a gente tem a nossa espinha isquiática, e inferiormente a gente tem a tuberosidade isquiática, tá? São coisas diferentes. Ele se insere também no trocânter maior, e ele tem as mesmas funções que eu vou repetir, eu vou vomitar aqui de novo essa função, que é rotação externa, abdução de quadril e estabilização de quadril. E é inervado pelo nervo para o gêmeo inferior e também para o quadrado femoral. E a gente já vai ver quem é o tal do quadrado femoral. Eles meio que compartilham o mesmo nervo, tá? Vou esconder aqui. E aqui a gente tem o tal do quadrado femoral. Eu até vou tirar aqui o nosso bíceps femoral. Aqui, ele também é um músculo bem importante. Como eu já falei, a inervação dele ela vem do nervo para o gêmeo inferior e quadrado femoral. Ele também é um músculo pélvico-trochanteriano, porque ele está começando, está se originando ali na nossa tuberosidade isquiática e se inserindo na crista intertrocantérica. Ele se insere na crista intertrocantérica. A ação dele, na articulação do quadril, é de rotação externa da coxa e também de estabilização da cabeça do fêmur no acetábulo, como eu tinha dito antes. Esses músculos, eles literalmente puxam o fêmur, né, e encaixam a cabeça do fêmur e estabilizam ela ali. Além disso, tem toda uma estrutura ligamentar, né, que corrobora com ele. Ele é inervado, então, pelo nervo pro quadrado femoral, que é meio que um ramo que vem depois daquele nervo pro gêmeo inferior. Ele tem como ação, então, rotação externa da coxa, estabilização do fêmur e da cabeça no acetábulo. É isso, gente. Foi bem rápido, foi sucinto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, deem joinha, vejam os outros vídeos do canal. E eu espero vocês na próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.